O segundo vídeo de hoje, o primeiro vídeo não teve muita produtividade, né? Muita gente não fez atividade, não quis participar, e aí ficou já para a próxima semana os assuntos que ficam pendentes para falar em aula. Que quem colocou no link eu vou ver, ok. Mas sem a participação aqui no Meet fica praticamente improdutivo. O Meet justamente é para interação. Se você não interage no Meet, ele perde o sentido, né? Então tem que vir, participar, perguntar, questionar, dúvidas. E o link é para você postar as respostas. Bom, então a página 27, do 1 ao 4, continua para casa e acrescenta aí até a questão 9. Então, assim, para casa, a página 27 todinha fica para casa para a semana que vem. Então, aí, em vez de adiantar, acabaram atrasando um pouquinho. Mas agora, vamos ver um assunto novo aí, ou então de novo, né? Porque a gente às vezes posta algumas coisas para vocês poderem ter acesso antecipado. E pelo Meet a gente acaba resgatando algumas informações. Vamos pensar agora em complementos verbais. Complementos verbais é a parte de língua portuguesa que discute aí a linguística, o texto, né? A redação, a fala, a escrita, mas pensando pontualmente quando os verbos requerem ou não complementos verbais. Nós temos basicamente dois tipos de verbos. Em relação a esse assunto, a gente chama de TV. TV a gente chama de transitividade verbal. É bom estarem anotando no caderno também, gente. Transitividade verbal. Estou colocando aqui no chat, mas na minha fala vocês já podem pegar a informação e já podem colocar no caderno. Transitividade verbal. Estou colocando minutos porque meu teclado está ruim. Então, o que vem a ser a transitividade verbal, que a gente chama de TV, é você perceber se os verbos são de ação e de estado, pelo menos. Então, se você sair da aula de hoje, deste horário, sabendo, tendo uma noção de que a transitividade verbal requer que você saiba se o verbo é de ação ou de estado, você já está com o pé bastante adiantado nos assuntos de hoje. Como assim verbo de ligação, que a gente chama de VL, e verbo de ação, que a gente chama de VA? Verbo de ligação é quando o verbo indica característica. Você diz assim, ó, a máscara é rubra. É rubra. Vou botar só a última parte da frase. É rubra. Eu tenho aí o verbo ó, que é do verbo, pertence ao verbo ser. Nesse caso aí, numa frase dessa, a máscara é rubra, não está indicando uma coisa que está sendo feita ou que foi feita, mas está informando uma característica no presente, porque ela é rubra. Se eu disser assim, ó, a máscara que eu vou fazer será rubra. Esse será rubra é uma qualidade quando no futuro. Mas se eu quiser falar assim, ó, a máscara que eu comprei foi rubra. Quer dizer, naquele momento que eu comprei, a máscara foi rubra, quer dizer, estava rubra, era rubra. Eu estou indicando passado. Então, assim, quando você percebe os verbos, você percebe dois pontos principalmente, quando trabalha aqui na transitividade verbal. Se o verbo indica ação ou se o verbo indica estado. Se eu disser assim, eu sou baiano. Sou baiano. Gente, eu estou colocando tudo minúsculo porque o teclado não está bom, então se eu for tentar colocar maiúsculo e minúsculo, aí toma mais tempo. Então, por isso eu estou colocando minúsculo, viu? Quando eu digo sou baiano, perdão, é uma ação ou um estado, no sentido de característica? Um estado? É, porque é uma característica, não sei se é assim, sou torcedor, sou torcedor. É uma ação ou um estado? Sou torcedor. Uma ação, professor. Uma ação, professor. É? Sou torcedor? Qual a diferença aí de sou torcedor para sou baiano em relação ao assunto que ele está tratando? Qual a diferença? O baiano e o torcedor. A diferença é a qualidade.
Baiano, torcedor são coisas diferentes, entendi. Mas eu estou focando no verbo. O verbo ser aí está indicando ação ou qualidade nas duas frases? Qualidade? Com certeza. Porque isso aí são características. Sou baiano, torcedor, professor, branco, alto, baixo, jequiéense, aiquarense, e são qualidades. Então, é algo que você tem de característica. Quando a informação... Ó, Gabriela, fecha o áudio um pouquinho, que tem um som aí, propaganda aí. Quando você indica características, o verbo é de ligação. Mas se eu disser assim, ó, eu fiz a lição. Estou colocando tudo minúsculo, lembrando que o meu teclado está ruim. Se eu for tentar colocar mais um minúsculo, vai ficar muito demorada a produção da frase. Eu fiz a lição. Eu tenho aí o verbo fazer, ó. Fiz. O verbo fazer, ele indica uma ação ou um estado? Uma ação, professor. Com certeza. Porque é algo que você fez, você produziu, você criou aquilo ali, foi algo criado. Tanto faz no passado, presente ou futuro. Então, o que a gente está aprendendo agora aqui, às 9 horas e 46 minutos, que a gente tem que diferenciar na transitividade verbais duas coisas. Transitividade verbal, duas coisas. Verbo de ação, que é VA, e verbo de ligação, que é VL. Ou seja, se aquela informação que eu estou ouvindo, lendo ou produzindo está informando uma ação ou está informando uma característica. Se eu disser assim, ó, Joaquim, qual que é Joaquim? Só o nome hipotético. Joaquim foi vencido. Eu não vou escrever, para vocês ouvirem e prestarem atenção também na fala. Joaquim foi vencido. Isso aí é uma ação ou uma qualidade? Ação. Perfeito, porque né, foi vencido, alguém venceu ele. Perfeito. Mas se eu disser assim, Joaquim, né, nome Joaquim que está vindo na mente, Joaquim é honesto. Isso é uma Qualidade. Isso. Então a gente já está vendo que vocês aqui que estão participando estão tendo uma noção de que eu preciso perceber se o verbo é de ação ou de estado. Quando o verbo é de estado, quando indica característica. Quando o verbo é de ação, o nome já diz. Agora, quando eu falo ação, tem ação externa e ação psicológica. Como assim ação externa? Por exemplo, falar, externo, que as pessoas percebem você falando. Falar, correr, brincar, estudar, comer, tudo isso é ação externa. Dormir é ação externa, é algo que as pessoas percebem o outro fazendo. Mas imaginar, acreditar, sonhar, são ações, sim ou não? Sim. Parabéns. Sim, professor. São ações externas ou internas? Interna. Que daí a gente pode chamar de ações psicológicas. Quando fala sonhar, imaginar, acreditar, é algo que acontece na nossa mente e ninguém tem acesso a isso. Né? É um ambiente inacessível. Então, a gente está tendo noção aqui de quê? De verbo de ligação e verbo de ação. Até agora, tudo bem, gente? Alguma dúvida até agora? Tudo bem, professor. Pronto. Então, a gente abandona um pouquinho agora o VL. O que é o VL? Verbo de ligação. E agora o nosso foco, até o final da aula, são os verbos de ação e os complementos verbais. Aí a gente vai seguir a tela que está aqui já sendo exibida para vocês. Complemento verbal. Quem pode ler para a gente essa introdução aqui, gente? Está aqui destacada, ó. Lê para a gente aí. Qualquer um de vocês. Essa toda aí, professor? Essa aqui que eu destaquei é. Pera, deixa eu ver se eu consigo ler, porque minhas vistas estão muito ruins. Vou tentar ampliar aqui. O complemento verbal tem exatamente a função de completar o sentido dos verbos transivos, diretos, como é? Transitivos, indiretos. São eles o objeto direto
e o objeto indireto. Esses complementos verbais são importantes porque há orações cujos verbos não têm sentido completo em si. Pronto, a leitura foi feita aí. Então, os verbos transitivos, diretos e indiretos, são os verbos de ação, certo? Toda vez que você fala assim, gente, ó, eu quero ver com vocês verbos transitivos, tem que pensar em verbo de ação. Então, verbo transitivo é o mesmo que verbo de ação. Aí você tem que pensar a partir desse conceito que a professora Márcia Fernandes traz para a gente no seu site toda a matéria. Tem verbos que têm complementos diretos e outros complementos indiretos. A gente vai finalizar a aula aqui pensando nos complementos diretos, que é mais prático para vocês pegarem uma informação e na semana seguinte a gente continua com outros complementos verbais. Olha só aqui, transitivo direto. Como assim direto? Quando fala direto aqui, tem a ver com a estrutura da frase. Aí você precisa revisar um assunto que é de 7ª série, ó, preposição. Preposição. O que é preposição? Preposição é uma classe de gramatical de palavras que não variam, tipo de, para, com, que conectam termos do texto. Vamos ver na prática aqui, ó. Eu quero um vestido, eu quero um tênis, eu quero uma mochila, eu quero um pensamento. O verbo querer, gente, vamos resgatar agora que a gente começou na aula de hoje, desse segundo vídeo de hoje. O verbo querer é verbo de estado, verbo de ligação, que é o mesmo que estado, ou é verbo de ação? Vamos ver agora se a gente está entendendo o assunto ou não. O que mesmo, professor? O verbo querer, vou até destacar aqui, o verbo querer é um verbo de ação ou um verbo de estado? Eu acho que é estado, professor. Eu acho que é estado, professor. Querer não é uma coisa que você faça? Quer, mas não fez. É ação, professor. Não, fazer ou não fazer não está em questão. Não está em questão assim, se é uma ação ou é ação. A ação feita ou ação não feita é ação de qualquer maneira. É verdade, professor. Agora eu entendi a dor de vocês, porque quando diz assim, eu quero, vocês estão entendendo que é algo que você ainda não realizou, não é isso? Vocês estão entendendo? Sim. Isso. Perfeito. Isso aí não vou tirar de vocês, isso aí vai te ajudar a interpretação textual. Mas aqui na classificação do verbo querer, se é de ação de estado, atrapalhou um pouco, mas aí vai acontecer porque teste de prova tem isso. Querer é uma ação externa ou interna? Pensa naquilo que eu falei no instante, que vai ajudar vocês. Interna. Por isso é mais difícil analisar, porque eu não vejo vocês querendo, vocês não me veem querendo, não tem como ver. Você pode até perceber, imaginar, né? Olha, eu acho que ele está querendo, mas assim, você não tem certeza, porque querer é uma ação psicológica. Mas, psicológica ou não, ação vai ser sempre ação. Realizada, não é realizada, no passado, presente e futuro, ação é ação. Mesmo quando o verbo dessa ideia de uma coisa não concretizada, a ação vai ser sempre ação. Certinho, meus nobres? Certo. A participação já está muito melhor do que no primeiro vídeo, viu? Tá show de bola. Então, vamos perceber o seguinte, quando eu digo assim, eu quero um vestido. Essa expressão que eu vou destacar aqui agora, completa o verbo querer, sim ou não compreende essa informação? Completa. E se eu disser assim, o oitavo B, eu quero. Aí eu termino a frase assim, gente, eu quero. E aí? E eu não disse nada. Chega assim do nada, gente, bom dia para vocês, ó, eu quero, viu? E aí não disse nada, não informei nada no grupo, não disse nada antes. Falou, ó, gente, eu tô querendo agora. O que vocês vão perguntar? Tu quer o quê? Aí eu pergunto, o senhor quer o quê? Porque o verbo querer, que é um verbo de ação, é um verbo que tem uma ação psicológica, é um verbo transitivo de sentido que incompleto. Porque quem quer algo. Mas se eu disser assim, ó, vocês podem até completar, ou tentar completar, mas você vê que é desnecessário. Pedro chorou. Você vai perguntar, Pedro chorou o quê? Pode até perguntar, mas assim... Não, vou perguntar por que Pedro chorou, né, professor? Isso, porque o verbo chorar, que é uma ação, e é uma ação externa,
ele não precisa de complemento porque o ato de chorar é muito óbvio que só possa ter chorado lágrimas. Agora, a sua pergunta é interessante, aí já é um outro assunto que é chamado os adjuntos adverbiais. Quando você pergunta por que chorou, você vai ver que o verbo transitivo aí, ele é transitivo circunstancial ou intransitivo, porque você tem uma pergunta que é mais importante do que o complemento. Tipo assim, não é o que ele chorou, porque essa pergunta é desnecessária. Porque só se chora uma coisa. Mas você perguntar assim, por que ele chorou? Onde chorou? Como chorou? São perguntas circunstanciais que interessam muito mais aos verbos transitivos circunstanciais, também chamados de verbos intransitivos. Gente, essa introdução aqui de complementos verbais está clara para vocês? Pra mim tá, professor. Eu entendi Sim. bastante coisa. Pronto. Então, assim, ó, anotem eu para casa, para a gente começar a encerrar. Eu não gosto de passar do horário, não sei quanto é necessário. Para casa é o quê? Página 27 toda, porque toda para participar falando, porque quem já colocou no link está lá, eu vou só olhar. Mas eu quero a participação aqui. Ó, gente, e aí essa é a resposta para a gente poder justamente melhorar os conhecimentos. Então, a página 27 toda. E Vai ter aula do senhor agora que dia, professor? Hã? A aula do senhor agora que dia? Olha, eu vou querer marcar outra aula do Meet semana que vem, pode ser, porque eu acho que o Meet a gente participa mais e a interação é muito maior. Aí, vez ou outra, eu vou gravar algumas coisas, os mini vídeos, ok? Certo. Aí eu só vou ver direitinho o horário e informar vocês. Então, para a próxima aula, página 27, toda, para a gente interagir aqui no Meet e também estudar complementos verbais. Depois eu posto um link sobre cada uma coisa dessa lá no nosso grupo. Eu vou cancelar a gravação, mas fique só um pouquinho para te falar, dar alguns recados para vocês. Vou cancelar a gravação. Aula 2 foi muito mais produtiva com o oitavo ano B. Assunto complementos verbais, tratamos complemento verbal direto apenas. Um pouquinho sobre intransitividade verbal e vimos sobre verbo de ligação, VL, e verbo de ação, VA. São noções. Próxima aula a gente vai aprofundar com esses assuntos. Revise no canal Gramática Nobre, viu, gente? Dá um like lá, comenta e compartilha.